Vamos dar início ao grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, damos início ao estudo para que possamos, Senhor, utilizando a Tua mensagem, os seus esclarecimentos, ditado através dos Espíritos, que nós possamos ter melhores condições nesse nosso aprendizado de aproveitarmos o melhor desta nossa encarnação. Que o Teu amor ilumine os nossos passos, os nossos corações. Que a Tua serenidade, que a Tua paz, que o Teu amor infinito por nós possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Boa noite, meus amores. De novo aqui para darmos continuidade ao estudo do grupo de estudo das obras básicas do livro que nós estamos estudando, que é o Livro dos Espíritos. Nós já alcançamos a quarta parte, ou quarto livro. Nós estamos já chegando ao final, né, na reta final, quer dizer, mais ou menos, né, porque são 5 anos. Então, a gente não sabe ainda quanto tempo ainda vamos levar, mas já estamos perto. Estamos na quarta parte, então, que é Esperanças e Consolações. Já demos conta do primeiro capítulo, que fala de penalidades e prazeres terrenos. Estamos agora no segundo capítulo, que trata de penalidades e prazeres futuros. Também já vimos os itens. Deixa eu colocar o óculos aqui, porque no livro fica complicado. Já vimos o item o nada, vida futura, intuição das penalidades e prazeres futuros, intervenção de Deus nas penalidades e recompensas, natureza das penalidades e prazeres futuros. E estamos nesse item, que é o quinto item, penalidades temporais. Na semana anterior, nós ficamos na pergunta número 988, vamos só revisar ela aqui, a pergunta, que é aquela em que Kardec pergunta aos espíritos: há pessoas para as quais a vida flui numa serenidade perfeita, que não tendo necessidade de fazer qualquer coisa para si mesmas, estão livres de cuidados. Essa existência feliz é uma prova de que nada tenham a expiar de uma existência anterior. Então, nós vimos nas nossas reflexões aqui que os espíritos não estão querendo dizer que para progredir, para que a gente tenha uma encarnação que seja proveitosa para o espírito, nós temos que ter dificuldades, que tem que ser uma existência, né, difícil. O que os espíritos estão chamando a atenção para nós é sobre a inutilidade, né, para que a gente aproveite as condições favoráveis em que nós retornamos, para tornar isso um instrumento de crescimento para nós que somos espíritos imortais. Que possamos utilizar essas condições favoráveis para nós e também para o outro, porque a gente já viu que a gente não cresce sozinho, certo? Então, hoje nós vamos dar seguimento na pergunta 989. Essa pergunta é a última pergunta do item 5, né? Capítulo 2, item 5. Que Kardec vai perguntar aos espíritos: há pessoas que
sem serem positivamente mais, tornam infelizes, em virtude de seu caráter, todos os que as rodeiam. Então, Kardec começa com uma introdução. E aí depois ele faz a pergunta: qual para elas a consequência disso? Então, tem pessoas que não são positivamente más, né? Ou seja, não é completamente má, né? Não é aquela pessoa que que tem uma maldade absoluta. Tem outras traduções, tem assim, são pessoas que não são totalmente más. Se elas não são positivamente ou totalmente mais, significa que ainda fazem coisas que nós consideramos como um mal. Então não está livre ainda de fazer o que é o mal. Mas Kardec está falando de que elas não são. Então não é aquela pessoa que é absolutamente, que faz tudo que nós consideramos como atitudes que sejam ruins, prejudiciais aos outros. Mas, em compensação, em virtude do seu caráter, do seu temperamento, tornam infelizes. Ou seja, é aquela pessoa que a gente diz assim, fulano inferniza a vida de todo mundo com quem convive. Pergunta de Kardec: qual a consequência disso? Porque ela não é totalmente má. Ela não é positivamente má. Ela não faz o que não é adequado o tempo inteiro. Mas, em compensação, inferniza a vida de todo mundo com quem convive. Tem consequência isso? Vamos ver o que os espíritos respondem. Essas pessoas seguramente não são boas e expiarão pela visão daqueles que se tornaram infelizes, cuja presença constituirá para elas uma exprobação. Depois, numa outra existência, sofrerão aquilo que fizeram sofrer. Então, os espíritos estão dizendo que aquilo que a gente falou, né? Se não são positivamente mais ou totalmente má, mas seguramente também não são boas. Ou seja, não pratica todo o tempo a bondade, porque há momentos que ainda fazem coisas que nós consideramos, né? Não só consideramos, mas que a lei também, a lei de Deus, que é a lei que rege, é os olhos de Deus, é Deus atuando em nossa vida através de suas leis, fazem ainda coisas que não são adequadas. Eu gosto de usar essa palavra, né? Que é uma forma de se expressar de alguém que eu gosto muito e eu acho também bem melhor, né? Tira esse peso de expiação, de... vamos ver aqui. Fazem mal ao que os rodeiam, né? Agem de uma forma inadequada. Então, sofrerão depois, numa outra existência, sofrerão aquilo que fizeram sofrer. Então, os espíritos estão falando aí de dois momentos. Aquela pessoa que torna infelizes, ou seja, cria dificuldades para o aprendizado do outro, não facilita a vida daqueles com quem convivem. São dois momentos. Expiarão, ou seja, responderão por essa ação ou por essa escolha de comportamento, pela visão daqueles que
se tornaram infelizes. Ou seja, aqueles a quem eu, na nossa linguagem, azucrinei a vida, tornei a vida das pessoas um inferno. E a gente sempre conhece pessoas, né, que tem essa capacidade que a gente diz assim, a pessoa torna a vida do outro um verdadeiro inferno. Onde chega, causa dificuldades. Aqui tá calor, gente, hoje. E eu não coloquei o ventilador, então tá bem quente. O primeiro sofrimento dela, ou seja, o movimento de estar reparando isso, é ter a visão, ou seja, estar em sua tela mental, em seu pensamento, sempre essas pessoas que ela tornou a vida dessas pessoas difícil, ou causou essa infelicidade, né? A primeira coisa, ou seja, no retorno ao plano espiritual, a visão, a lembrança o tempo inteiro daquelas situações. Então, quando a gente faz alguma coisa de equivocada, né, que a gente sente que naquilo não foi adequado, que a gente pisou na bola, o que é que a gente quer fazer? Se a gente pudesse, a gente fazia o quê? Passava uma borrachinha para esquecer, né? A gente quer esquecer aquilo e não quer lembrar. Toda vez que o pensamento vem, a gente empurra para o canto. A gente quer fazer de conta que aquilo não houve, que a gente não disse, que a gente não fez, né? Só que nós já vimos que quando nós retornamos para o plano espiritual, não existe um tribunal para que nós possamos ficar lá sentados, para que sejam julgados os nossos atos, mas a nossa consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, ou seja, o meu processo interno, é que vai passar em revista como foi o meu aprendizado, o que eu me comprometi a fazer, o que eu cumpri, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de inadequado. Então, nesse momento é que o sofrimento vem da lembrança constante de ter tornado essas pessoas infelizes com o meu temperamento, com o meu caráter, com o meu comportamento. Então, esse é a primeira consequência dessa escolha. Porque ninguém obriga ninguém a ser assim, né? Não vem no DNA marcado. Você vai ter um temperamento difícil, você vai ser uma personalidade que vai ter dificuldade de se relacionar, vai ser uma pessoa intransigente, intolerante, rígida. Isso não vem marcado para que nós nos comportemos assim. Aí vai dizer, mas pode ser isso aí de já ser um traço que traz de existências anteriores. Lógico que é, com certeza. Mas a experiência atual é para que a gente possa trabalhar esses traços, para que a gente possa justamente modificar isso. Se a gente, ao contrário, ao invés de modificar, ainda reforça fazendo isso de novo com outras pessoas, a gente não está fazendo o dever de casa direito, né? A gente está repetindo o ano e continuando com as mesmas deficiências de aprendizado que a gente teve no ano anterior. Não é para isso que a gente reencarna. A gente não vem só para ficar indo e voltando, não. A gente vem justamente para a gente fazer os ajustes necessários, né? A gente vem para a escola para aprender aquilo que a gente não aprendeu antes e novos conteúdos. Se a gente não quer aprender nem o que aprendeu antes, aí complica, né? Então, a primeira etapa da resposta que os espíritos dão a Kardec é essa. Essas pessoas seguramente não são boas e expiarão, terão que conviver de uma forma sofrida, porque a expiação nunca é algo maravilhoso, fácil, legal. Pela visão, ou seja, eu vou estar sempre tendo
a lembrança, vendo aquelas situações daqueles que se tornaram infelizes, cuja presença constituirá para elas um momento de sofrimento. Depois, aí tem a segunda parte, né? Porque primeiro a gente tem a expiação. A gente já viu isso no Livro dos Espíritos. Depois, ok, já vi, entendi, passei por um sofrimento, um processo de culpa, né? Porque a gente é que se culpa, eu não devia ter feito isso. Se eu tivesse aproveitado melhor, eu não estava sofrendo agora. A gente passa por esse momento, ok, entendi, vi que não é. Tô liberado? Não. Agora tem a segunda etapa, reparação, reparar isso. Modificar isso, voltar para ver se vai fazer de novo ou se realmente aprendeu e entendeu, que é a parte da reparação. A gente volta, né, para modificar os comportamentos. Então os espíritos dizem, depois, numa outra existência, ou seja, eu vou ter que voltar para colocar isso que eu não fiz legal certinho, atuei de forma inadequada, agora vou ter que voltar para fazer isso de uma forma legal. Ou seja, tornar a convivência daqueles que estão comigo não um inferno, não algo difícil, mas algo bom para mim e para eles. Uma troca adequada. Depois, numa outra existência, sofrerão aquilo que fizeram sofrer, né? Ou seja, eu vou passar por aprendizados em que possam me colocar numa situação diferente para eu experimentar. Aí vai dizer, poxa, Sandra, aí disse que não tem essa coisa da lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Se você fez isso, você vai ter que vir e sofrer isso. E aí os espíritos estão dizendo, numa outra existência, só porque eu fiz isso, eu vou ter que voltar e passar por isso? Nem sempre. Nem sempre. Eu posso vir até com um aprendizado que venha com experiências nesse sentido, mas dependendo de como eu me comporto, dependendo das escolhas que eu faço na encarnação, até isso eu posso modificar. Ou seja, eu posso não passar exatamente da mesma forma que eu fiz com o outro. Eu posso até passar por situações de pessoas difíceis, mas eu posso lidar com essas situações de uma forma diferente, que eu modifico isso. Então não significa, fez isso, vai passar por isso. Não. As nossas escolhas, elas configuram o aprendizado que nós temos que passar. Porque ninguém fica lá escolhendo, você vai sofrer isso, você vai passar por isso, você vai ter. Não. São as minhas escolhas anteriores que montam, já vão delineando a minha próxima experiência. Mas a partir de como eu vivi esse processo de minha expiação, como eu dei conta desses sofrimentos, porque nós também, a gente vai ver isso, né? Que o próximo tópico significa, que é o item 6, que a gente vai entrar logo após essa pergunta, provavelmente na próxima semana, que é, o próximo tópico é expiação e arrependimento, né? Porque eu passo pela expiação, vou passar pela fase de arrependimento e aí que eu vou para a última, que é a reparação. Então, depender de como eu passei por essa primeira etapa que os espíritos falaram, a minha configuração de retorno de experiências no próximo aprendizado, elas podem não ser exatamente no sentido de sofrerão aquilo que fizeram sofrer. Então a gente volta sempre, né? Que é o que eu digo, a forma como Kardec, didática de como Kardec elaborou as perguntas, sempre perguntando, reforçando, trazendo de novo de várias formas. Os espíritos também respondem de diversas formas. Sempre são as nossas escolhas que definem como nós estamos, ou seja, como nós vamos enfrentar ou o que vai aparecer
na nossa experiência atual, como nas nossas experiências futuras. Então, não tem outro caminho. Nós temos que sempre estar avaliando as escolhas que fizemos até hoje, até o dia de hoje, 20 de maio de 2020, aonde elas me trouxeram, onde eu estou, para que a partir de agora eu tenha uma atenção melhor nas escolhas que eu farei, porque aí eu terei mais ou menos uma ideia do que eu vou vivenciar. Então, lembrando o nosso amado, a semeadura é livre. A gente pode escolher o que a gente quiser. Mas a colheita é obrigatória. Nós só colheremos aquilo que plantarmos. Certo, meus amores? Então, nós fechamos o item 5, que trata das penas temporais. E nesse item, Kardec nos convidou, através das perguntas, para que os espíritos nos esclarecessem. Na pergunta 983, nós refletirmos sobre os sofrimentos materiais e sobre os sofrimentos morais. Na pergunta 984, Kardec perguntou se as dificuldades que a gente tem numa encarnação são sempre da existência atual ou não. Na 985, Kardec vai e pergunta: se reencarnar no mundo mais elevado é uma recompensa, ao que os espíritos dizem que é uma consequência, para a gente não ficar querendo barganhar com Deus, né? Na 986, ele vai e pergunta: mesmo quando a gente progride no mundo, nós podemos ainda reencarnar nesse mesmo mundo? Já dei conta de todo o aprendizado para ficar aqui. Ainda posso ficar aqui? Ou vou ter que já ir para um mundo melhor? Na 987, que foi da semana anterior que fechou, foi quando Kardec pergunta o que acontece com quem não faz o mal, mas também não faz nada para se desvencilhar das questões da matéria, né? E aí a gente lembrou até quando Jesus nos alerta de que fazer um bem não é um mal e que os espíritos nos chamam a atenção da inatividade, não é sofrimento. Na 988, foi que se eu tenho uma existência sem problemas, sem dificuldades, venho com condições favoráveis, se isso significa que eu não tenho mais nada a reparar. Né? Então, eu estou livre, leve e solta na encarnação, não preciso fazer nada. Né? Os espíritos chamam a atenção que inatividade não leva a crescimento. Se a gente reencarnou ainda, se nós estamos aqui, significa que nós ainda temos aprendizados a cumprir. Então, não dá para ficar achando que não tem nada para fazer. E fechando hoje, né, Kardec está perguntando dos espíritos que não são completamente mais, né? As pessoas que não são completamente mais, mas que infernizam a vida do outro. A gente viu aí quais são as consequências que a gente vai ter numa experiência próxima, né? Então, quando fala futura, parece que é uma coisa, uma próxima experiência, que a gente não sabe quanto tempo vai ser. Isso depende da singularidade de cada espírito, né? Embora a fila lá em cima esteja, lá em cima é ótimo, a fila esteja muito grande para o retorno, ainda mais agora com tantos desencarnes nesse momento que a gente está voltando, mas a gente não sabe da experiência de cada um, da singularidade de cada espírito. Então nós temos que ficar alerta já a partir dessa experiência, a partir dessa encarnação. Sempre gosto de repetir, para mim principalmente, né, que não precisa esperar chegar no plano espiritual para a gente estar fazendo essas reflexões. A gente já pode fazer de agora.
Não preciso me preocupar com a minha próxima experiência quando eu estiver no plano espiritual, planejando a volta. Eu já posso estar pensando nisso agora, porque eu já sei que o agora interfere. Ok, meus amores? De novo, morrendo de saudade. Nilda, Gilmara, Juliana Jujuba, Miriam, Lenildes, Maria, Lucinha Loura e nossas visitantes queridas Rai, Leilinha, né? E outras pessoas que a gente passa, porque pede para a gente passar o estudo. Não é porque a gente está confinada, não é porque a gente não está podendo estar junto, é que a gente vai deixar de estudar e refletir, né? Afinal de contas, a gente já viu que tem que começar de agora. Então, vamos encerrar por aqui nesse item. Semana que vem a gente entra no item 6, que nós vamos falar sobre expiação e arrependimento. Então, vamos orar. E as vibrações de hoje vão para a Ângela, a irmã de Miriam. Ok, meu amor? Ela está dando prosseguimento ao processo de aprendizado dela através dessa experiência que ela está vivendo e nós vamos envolvê-la nas vibrações hoje, nossas juntas. Então vamos lá. Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos, Senhor, de reflexão. Momento em que nos voltamos para o seu aprendizado, que sempre, através de diversas formas, nos chegam para nos auxiliar, como luzes, como farol, como lanterna, a iluminar o nosso caminho, a fim de nos auxiliar, para que possamos dar conta cada vez melhor dos nossos processos. Que nós possamos, querido amigo, saber utilizar essas diversas ferramentas que no decorrer do tempo foram colocadas à nossa disposição. Através do Evangelho, através de mensagens, através de seres que vieram e que ainda estão aqui, nos chamando a atenção. Que o teu amor sustente em nós essa vontade de permanecermos nessa busca. E que ele possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Um beijo no coração de todos e todas, né? Que tem desencarnados que não é porque a gente não está na instituição que nós estamos órfãos, né? Nós estamos sozinhos, né? Onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. Então, a espiritualidade nos acompanhando, né? E no momento em que nós nos unimos para assistirmos, para refletirmos, a conexão se estabelece e nós estamos juntos, como se na instituição estivéssemos. Então, até a semana que vem. Amo vocês. Beijo.